Veja só, hoje eu venho falar de uma revelação que o Espírito Santo me deu. Estava estudando escatologia e orando, e Deus trouxe uma revelação. Aonde que está as 4 flechas do primeiro cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2. Ali o cavalo branco, o cavaleiro que está montado no cavalo, ele sai com uma flecha, com arco, mas o arco não tem flecha. Mas o Espírito Santo me revelou onde que está a flecha oculta daquele cavaleiro montado no cavalo branco. A flecha está materializada em um símbolo nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Estou com minha Bíblia aqui aberta no livro de Ezequiel, capítulo 5, e versículo 16 e versículo 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando eu enviar as malignas flechas de fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vós destruir. Então eu aumentarei a fome sobre vós, e vós quebrarei o sustento do pão. Versículo 17. E enviarei sobre vós a fome e as feras que te matarão, e as pestes e o sangue passarão por ti, e tragarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, farei isso. Veja só, no livro de Ezequiel, ele recebe uma revelação escatológica, que no futuro Deus ia mandar praga, flecha, ia mandar flecha de fome. No livro de Ezequiel, ele fala que Deus ia mandar uma flecha, e essa flecha é simbológica, tem um símbolo por detrás. É fome, peste, fera do campo, morte e sangue e falta de pão. Vindo aqui para o livro de Apocalipse, presta atenção, vindo para o livro de Apocalipse, fazendo um paralelo escatológico de Ezequiel, capítulo 5, 16 e 17, e no livro de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2, veja só o que diz a palavra do Senhor. E haver o cordeiro aberto, um do céu, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como uma voz de trovão: vem e vê, João. E olhei, eis um cavalo branco, presta atenção, eis um cavalo branco, os que estavam sentados sobre ele tinham um arco, e foi-se dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Preste muita atenção. Deus me revelou que esse cavalo, esse cavaleiro que está aqui montado num cavalo, ali, vamos fazer uma introdução. Aqui começa a grande tribulação. Aqui começa a tribulação de 7 anos que falta no relógio profético de Daniel, ok? Agora o primeiro selo é quebrado através do cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Jesus quebra o selo e sai esse homem branco, esse cavaleiro branco, montado nesse cavalo. Ele tem uma flecha, ele tem um arco, mas não tem a flecha. Mas ele puxa o arco e lança. Aonde que está a flecha? Escondida aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2 até o versículo 9. A Bíblia me mostrou que as flechas do cavalo branco, do cavaleiro, está simbolizado nos 3 últimos cavalos que ele sai sobre a terra. O cavalo vermelho é a flecha. O cavalo preto é a segunda flecha. O cavalo amarelo é a terceira flecha. Veja que a flecha que poderia estar no arco do anticristo está agora simbolizado nos 3 últimos cavalos do livro de Apocalipse. Que é a primeira flecha do cavalo de Apocalipse, do cavaleiro de Apocalipse. A primeira flecha simboliza o anticristo, os 3 anos e meio de paz que ele conseguiu conquistar no decorrer
no decorrer antes de a tribulação vinha acontecer. Os 3 primeiros anos e meio, o anticristo saiu para vencer na terra. Ele conquistou o seu objetivo. Ele conquistou a marca da besta, a tecnologia. Ele conquistou os poderes políticos. Ele conquistou o território da Palestina. Ele conquistou a construção do templo de Jerusalém. E ele conquistou o mais importante, ele sentou no templo de Jerusalém. A primeira flecha que Deus me revelou no livro de Apocalipse está simbolizado num homem, num cavalo branco, que é a flecha. A segunda flecha que Deus me revelou, fazendo esse paralelo de Ezequiel capítulo 5, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que, veja só, a Bíblia diz que o segundo cavaleiro vermelho, ele simboliza a morte, sangue, destruição, que é o mesmo paralelo que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 5 e versículo 16. E Deus lançará uma flecha de fome, de peste, de morte, de falta de pão, olha só, e ele enviará a esfera do campo. Então, o simbolismo de Ezequiel 5 e o segundo cavaleiro, que é a flecha, que simboliza a flecha do anticristo. Eu estou trazendo uma revelação que ninguém ainda recebeu de Deus. Eu recebi essa revelação nessa madrugada orando. Deus me deu essa visão. Deus me mostrou essa visão. Que os 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizam a flecha. O arco vazio que está na mão do anticristo, simboliza o apoio das nações. E a flecha que faltou ali na mão do anticristo, Deus me revelou em Ezequiel capítulo 5, aqui Ezequiel capítulo 5, deixa eu abrir aqui Ezequiel capítulo 5 e versículo 16, a Bíblia diz que Deus enviará uma flecha de fome, de peste, de destruição para Jerusalém. Então veja que esse paralelo simboliza as flechas do cavalo branco, simboliza os 4 cavaleiros que está simbolicamente oculto, é simbólico. O primeiro cavaleiro, o anticristo, a primeira flecha. O segundo cavaleiro, vermelho, a segunda flecha, é o simbolismo da fome, ali da morte. A terceira flecha que está oculto simbolicamente é o cavalo preto, que é fome, é morte, é peste, é pandemia, que está aqui no paralelo no livro de Ezequiel. Essa revelação foi forte. Por isso que quando nós se dedicamos na escatologia, Deus traz a revelação que muitos não entendem, muitos não conhecem. Porque existe algo que o homem vai entender, mas existe algo que Deus vai revelar. E ele diz assim, ó, o 4º cavaleiro, que é amarelo, né? O 4 que simboliza ali peste, destruição, morte. Tu vê que ele abrevia todos os 2 primeiros cavaleiros. O último cavalo é peste, é fome, né? O cavalo preto está com a balança, né? Para medir o alimento, para distribuir o alimento sobre a terra. No livro de Ezequiel, ele diz assim, ó. Ezequiel capítulo 5 e versículo 16 diz assim, ó. Quando eu enviar, Deus falando, quando eu enviar as malignas flechas, Deus está falando que vai enviar as flechas de fome contra eles, olha só, contra eles, eu mandarei para vós destruir. Deus está falando que vai mandar as flechas de fome, de peste, para destruir Jerusalém, as quais eu mandarei para vós destruir. Então eu aumentarei a fome sobre vós. Deus está falando que ele vai aumentar a fome na grande tribulação contra a nação e principalmente o povo de Jerusalém. E vós quebrarei o sustento do pão. Vê que Deus, ele vai quebrar o sustento do pão no livro de Ezequiel. E aonde que está escrito aqui no Apocalipse capítulo 8? Apocalipse capítulo 8. Veja só o paralelo, o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó.
Deus cumprindo a sua promessa. Diz assim, ó. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das aves, e toda a ave verde foi queimada. Veja que Deus ele está dizendo que ele mandará as pragas para Jerusalém, né? E dentro do paralelo de Ezequiel, capítulo 5 e Apocalipse, Deus está cumprindo aquilo que ele falou. Veja que o cavalo branco simboliza o anticristo. Ninguém tem essa revelação até hoje. Tu pode pesquisar. Muitos falam que o cavalo branco do livro de Apocalipse simboliza Cristo. Não tem como. Porque Cristo está quebrando o selo. Cristo está abrindo o selo. E é ele que está autorizando a saída desses cavalos. Então, o cavalo branco simboliza o anticristo, que simboliza a paz. O branco simboliza a paz, justiça. Então, ele saiu para vencer as nações. O arco que estava na mão do anticristo simboliza apoio do seu reinado. E a flecha? A Bíblia diz que o anticristo não está com a flecha física. Ele está com um arco físico, mas quando ele puxa o arco, não tem flecha. Mas aonde que está a flecha que Deus me revelou? Está no livro, está nos 4 cavaleiros ocultos, simbolicamente. Se você trazer a primeira flecha, é o anticristo. A segunda flecha é o segundo cavalo. Veja só, tá aqui, ó. A segunda flecha é o segundo cavalo do livro de Apocalipse. Tá aqui, ó. E diz assim, ó. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Um cavalo branco com a flecha. O segundo cavalo vermelho. O terceiro cavalo preto. O quarto cavalo, tá aqui, ó. É o quarto cavalo amarelo. Então, a flecha que poderia estar na mão do anticristo está simbolizado nos 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. Agora examine você que está me vendo. Abra a sua Bíblia na sua casa, no livro de Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17. Para mim concluir a minha palavra profética dessa revelação que Deus me deu, se você abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14, abre sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14 e versículo 21. Veja que a revelação que Deus me deu é uma revelação que até hoje ninguém tem essa revelação. Os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse simboliza, ele tem um símbolo, simboliza as 4 flechas do arco do anticristo. Para mim fechar minha mensagem, veja só o que diz no livro de Ezequiel 14, versículo 21, diz assim a palavra. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar, presta atenção, se eu enviar os meus 4, veja só, os meus 4 maus juízo, Deus está falando, se eu enviar os meus 4, os meus 4 maus juízo, que seria o quê? A espada, olha só, a espada, não é isso? A espada, a fome, a esfera do campo, que no livro de Apocalipse, a esfera do campo vai sair para destruir as nações. As pestes, olha só, a peste, né, que vai sair, que vai ser pandemia, e muita miséria, doença, enfermidade sobre a terra. Contra você, Jerusalém, para cortar de você a sua semente. Você deu para entender no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Ezequiel 14 e versículo 21. Ezequiel recebe essa revelação escatológica para o futuro. E no livro de Apocalipse, os 4 cavaleiros que saem ali
com o juízo de Deus, é Deus liberando o juízo dele sobre a terra. Ali não é Satanás, ali não é as nações, ali é Deus. Deus liberou os 4 cavaleiros do Apocalipse para iniciar progressivamente a destruição de Jerusalém, que está cercado na mão do anticristo. O anticristo simboliza a paz. Os 3 anos e meio do anticristo simboliza a paz. Após esses 3 anos e meio do anticristo, ele vai quebrar aliança com Israel e ele vai sair contra Israel. E quem é que está no controle? Deus está controlando o anticristo. O anticristo está sendo controlado pelo poder de Deus. É Deus que levantou o anticristo para destruir as nações, para ir contra Israel, para Israel ter um encontro final no Monte das Oliveiras com Jesus, na segunda vinda da sua parousia, ou chegada, né? Presença de Deus para Jerusalém. E veja só que Israel vai ter um encontro debaixo de dor, junto com o anticristo, e quando ele vê Cristo no Monte das Oliveiras, ele vai aceitar o Senhor como Messias da sua alma. Entendeu? Vamos recapitular? Ezequiel capítulo 5, versículo 16 e 17. Deus profetiza simbolicamente as pragas que seriam lançadas para Jerusalém. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 21, Ezequiel tem outra visão que Deus enviará as pragas, as frechas. Vê que aqui fala frecha, que é o mesmo paralelo do livro de Apocalipse 6, capítulo 6, versículo do 1 até o 9, que é um paralelo das mesmas pragas que Ezequiel teve a visão. Para concluir, aonde que está a flecha do anticristo quando ele sai com arco para destruir as nações? Aí muito se discute. Ele está com a coroa na cabeça, o arco está vazio, porque não recebeu a revelação. E Deus me revelou essa madrugada. Veja só, é só você me acompanhar aí com a sua palavra. O arco simboliza o apoio do anticristo que ele teve às nações, né? A flecha que o anticristo não tinha ali na mão simbolizava os 4 cavaleiros do anticristo. É simbólico. Deus tirou a flecha do anticristo, presta atenção. Deus tirou a flecha do anticristo e transformou essa flecha nos 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. Deu para entender? A flecha, aquela flecha que estava na mão do anticristo, Deus tirou da mão dele e Deus transformou simbolicamente, em um ato simbólico, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, que seria fome, peste, a mesma coisa que está no livro de Ezequiel, está no livro de Apocalipse. Peste, fome, destruição, mazela, né? Praga, falta de pão, destruição da natureza, está lá no livro de Apocalipse. Deu para entender a revelação profética? Então, meu amigo, não adianta a teologia do homem tentar abolir aquilo que está escrito na palavra de Deus. É o anticristo que está montado no cavalo branco. É Cristo que abre o primeiro selo. Aonde que começa a segunda metade da tribulação? Começa na abertura do segundo selo, que o cavalo sai para vencer. Por que ele sai para vencer? Porque ele quebra a aliança. Lembra que no livro de Daniel 9, 27, no meio da semana, presta atenção, no meio da semana, ele vai quebrar a aliança que ele fez com Israel. Então, o cavalo branco, ele está se sentindo vitorioso. Ele se sentiu grande, porque ele simboliza os 3 anos e meio de paz. Mas a Bíblia fala em Daniel que no meio da semana, ele quebra esse acordo de paz. Então, o selo é quebrado. Você vê que Apocalipse 5 não tem juízo de Deus. Agora, em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o juízo de Deus começa a ser lançado sobre o homem, sobre a terra. É só você examinar a Bíblia e entender que existe um ponto central para começar e existe um ponto central para terminar a grande tribulação. E aonde que começou? Em Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2. Cristo toma o livro
da mão de Deus do trono. João começa a chorar, começa a sentir tremor. E quando ele vê Cristo quebrar o primeiro selo, então o anticristo se manifesta. E ali ele começa a lançar o arco, não tem o arco, a flecha. Ele começa a lançar a flecha da fome, a flecha da miséria, né? A flecha das pragas do livro de Apocalipse. Então veja que ele começa a lançar as flechas sobre a terra. Amém? Deus me deu essa revelação. Aonde que está a flecha nos 4 cavaleiros do anticristo? Está simbolicamente oculto nos 4 cavaleiros. A flecha do anticristo está aplicado, está decretado, está simbolicamente aplicado aos 4 cavaleiros do anticristo. Quer ver um exemplo? Quem é a mulher debaixo do sol de Apocalipse capítulo 12? Simboliza a nação de Israel. Quem é o dragão de Apocalipse capítulo 12, que lutou com o anjo Miguel lá no céu? Simboliza Satanás. Entendeu? O que simboliza a água? A água simboliza povos, nações. O que simboliza chifre? Chifre simboliza reino, um país, um território, reino. O que simboliza o anticristo? O anticristo simboliza a besta. E a segunda besta simboliza a nação da Babilônia, que vai se levantar com toda a sua religião para tentar ir contra Jerusalém. Amém? Deu para entender? No livro de Ezequiel, só para concluir minha fala, no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 16, você vai ver que Deus fala: eu lançarei a minha flecha. E aí essa flecha não é literal. A flecha de Ezequiel e o arco e a flecha aqui do anticristo é simbólico. Não tem letra, não é literal, é simbólico. E na parte B de Ezequiel 5,16 ele diz: eu lançarei a minha flecha de fome, de praga, de miséria, de pestilência, olha só, de falta de pão. Então a flecha é o simbolismo que Deus me revelou. Que o anticristo, ele vem com arco, mas ele vem com a flecha também. A flecha está embutido nos 4 cavaleiros do anticristo. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.